É com grande honra que eu declaro abertos os trabalhos desse terceiro ciclo de palestras sobre o signo poético. O Departamento de Linguística, que promove estes encontros, são muito importantes para a integração das disciplinas e para que a gente possa apreciar, né, a força e o valor do signo poético. Deseja que todos, né, durante essa semana, possam colher os melhores frutos do encontro, que é para nós um motivo de muita satisfação e de crescimento nesta área. Eu, na chefia do Departamento de Linguística, né, gostaria de agradecer a todos que tornaram possível a realização deste evento e convidaria a professora Sandra Aparecida Ferreira, que é a coordenadora do terceiro ciclo de palestras sobre o signo poético, para que fizesse alguns comentários a respeito do evento e apresentasse o palestrante de hoje, o professor Romildo Santana. Bom, boa tarde a todos. Acho que isso funciona também. Senhor chefe, caros colegas, prezados alunos, mais uma vez damos início ao ciclo de palestras O Signo Poético, nosso terceiro ciclo. É com imensa satisfação que vemos a consolidação deste ciclo de palestra entre nós, como um espaço para a reflexão sobre as questões da linguagem, considerada na sua mais condensada e subversiva dimensão, a dimensão do signo poético. Ao longo de nossos encontros, temos tido a oportunidade de conhecer melhor o direito e, sobretudo, o avesso da linguagem, adotando posturas que rejeitam fracionismos. Não discutimos o lugar da linguística, o lugar da literatura, discutimos o lugar da linguagem. Sabemos que entre os estudiosos da literatura, de muitos tempos e de muitas tendências, há aqueles que veem a incursão da linguística na abordagem, sobretudo da poesia, como violação de uma zona proibida. Por outro lado, entre os linguistas, existem aqueles que de antemão excluem a linguagem poética de seus temas de interesse. Nós, os organizadores do ciclo, acreditamos, entretanto, que um linguista indiferente à função poética da linguagem e um especialista de literatura indiferente aos problemas e aos métodos linguísticos constituem ambos tristes anacronismos. Bem, no mais, desejo a todos os participantes um bom aproveitamento das palestras que terão lugar durante esse nosso ciclo. E elas são as seguintes. A palestra O Signo Poético na Moda Caipira, que será proferida daqui a alguns instantes pelo professor Romildo Santana. À noite, a partir das 20 horas, nós temos novamente uma palestra proferida pela doutora Albertina Vicentini Assunção, e cujo tema é O Desassossego de Fernando Pessoa. Amanhã nós temos uma palestra com o professor Agnaldo José Gonçalves, cujo tema é A Questão da Tradução Intersemiótica. Depois, no dia 25, quarta-feira, nós temos uma palestra proferida pelo professor João de Almeida, com o tema O Jogo Poético de Drummond em Chuva Maria. Depois, quinta-feira, uma palestra proferida pelo professor Luiz Antônio Figueiredo sobre a poesia de Cesário Verde. E na sexta, finalmente, encerramos com uma palestra da professora Guaraciaba Micheletti, com o tema Do Mito Coletivo ao Mito Individual. Agora eu gostaria de chamar para a mesa o nosso querido convidado, o professor Romildo Santana. Eu vou apresentar, então, a vocês, aqueles que não conhecem ainda, o professor Romildo Santana. O professor Romildo é professor do campus da Unesp de São José do Rio Preto. Na graduação, o professor responde pela disciplina de História da Arte. Na pós, liga-se à área de Literatura Brasileira. Ele é o atual vice-coordenador da pós-graduação em Literatura Brasileira e Teoria Literária do campus de Rio Preto. Desenvolveu mestrado em Linguística, tratando da estrutura fônica na obra de Antero de Quental. No doutorado, tratou dos vínculos entre literatura e pintura primitiva. Coordena atualmente um grupo de estudos sobre literatura brasileira e cultura popular, focalizando sobretudo a música popular. Possui, entre mestrado e doutorado, 11 orientandos.
Também o cinema tem merecido a atenção do professor. Em parceria com Reinaldo Volpato, o professor montou o filme documentário Linhas Tortas, que trata de um escritor primitivo. Em breve serão distribuídas cópias desse filme para as escolas de segundo grau do Estado. Também em parceria com Reinaldo Volpato, fez o documentário Canabraba, a necessidade de expressão, tendo, por esse documentário, recebido o prêmio de melhor filme documentário no Rio Cine Festival. O filme mereceu ainda, da Embrafilme, o prêmio de melhor roteiro. O professor já recebeu 22 prêmios nacionais e internacionais, dentre os quais gostaríamos de destacar o prêmio Casa das Américas de Havana, recebido pelo livro Silva Quadros e Livros, que foi publicado pela editora Casa das Américas. E, na Bienal de Frankfurt, foi vendido para a Itália, devendo em breve receber tradução italiana. Muito mais se poderia dizer sobre o professor Romildo Santana. Todavia, o que já foi dito é suficiente para lembrarmos de que estamos diante de um dos mais respeitáveis intelectuais da Unesp. Com a palavra, o professor. Nós, hein? É ele, gente. Boa tarde. Gostaria de agradecer mais uma vez aos colegas aqui de Assis por ter sido pela honra da lembrança e do convite, e dizer que sempre que eu venho aqui, eu venho com muita satisfação e sei também que representa uma grande deferência dos amigos que eu tenho aqui. A última vez que eu vim foi para falar sobre o Caetano Veloso, sobre a poesia, música do Caetano Veloso. O nosso assunto hoje é mais ao rés do chão, é mais coisa de uma literatura vista com maus olhos pelos literatos, pelas universidades, não merece bons horários no rádio, na televisão, nunca mereceu, e da década de 70 para trás, muito menos ainda, né? Mas que é uma poesia que precisa ser estudada como poesia. Quando a gente fala assim, bom, eu estou estudando a moda caipira como poesia, a moda de viola, o cururu, o cateretê, o matuada, isso deixa alguns intelectuais brasileiros, principalmente aqueles que gostam de usar esse termo muito escorregadio, que é o termo modernidade, né? Fica parecendo assim uma coisa meio antimoderna, meio onde já se viu escrever sobre isto, essa língua errada do povo, né? Tem até um poema do Manuel Bandeira que fala, né, a língua errada do povo, a língua certa do povo, mas ele é que sabe dizer gostoso o português do Brasil, né? Então, nessa língua errada do povo, então as universidades atendem essa literatura com muito pouco caso, ou como diz o caipira, muito pouco causo. E é por causa disso também que, infelizmente, essa literatura popular não é estudada. Na verdade, estudar essa literatura é resgatar a literatura nos seus primórdios. Quer dizer, a literatura não existe, nunca existiu nos seus primórdios para ser lida. A literatura era declamada, né? Ela era cantada, principalmente cantada, ou então falada em voz alta. Mesmo os poetas românticos que nós conhecemos, os nossos Castro Alves, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, escreviam literatura para ser declamada em voz alta. Era uma literatura não para ser ouvida ao nível da linguística, do signo linguístico, tal como nós o concebemos neste momento, em que o significante linguístico possui um extrato, uma faixa de significante auditivo, mas que é uma audição mental, e não uma audição verbalizada em voz alta. A poesia romântica é uma poesia escrita, quando a gente pega um poema do Castro Alves, por exemplo, pega O Navio Negreiro, ele é uma poesia cuja arquitetura poemática é uma arquitetura poemática concebida para
para um poema.